Vocês ficam aí, fica esperto, hein? Pode se assentar aí. Quem estiver de pé ainda pode já tomar o seu assento aí. A missão de hoje ela é muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo. É muito difícil porque assim o nosso coração tava lá na canção que ia ser lançada. O coração apertado, adrenalina, né? A respeito. Acho que nunca foi difícil. Acho que quando a gente gravou um DVD inteiro em 2016, eu não tinha ficado tão apreensivo como eu estava hoje, até as 8 horas ali, a hora que a música começou a sair no YouTube, né? Martinelli, mas por que dessa apreensão? Por que disso? A 7AC está indo para 11 anos de estrada. Nós começamos há quase 11 anos atrás. E quando a gente começou, não é muito diferente de hoje, mas a gente contrariava tudo o que as pessoas achavam que era certo. Porque o que eles achavam que era certo era fazer uma banda com músicos. E a gente começou uma banda com pessoas que eram adoradores. Priscila sabe do que eu estou falando. Priscila fez parte da primeira formação da 7AC. Eles falavam que precisaria todo mundo ser de uma mesma igreja, para todo mundo pensar igual. E nós viemos com pessoas de igrejas distintas, para provar que o reino é um só. E aí de repente a gente juntou, eu falo assim que a 7AC era quase a caverna de Adulão. A 7AC era o lugar dos improváveis. A 7AC era o lugar que reunia pessoas machucadas e mostrava para eles que não importa a maneira com que você está se sentindo. O que importa de verdade é como Deus está te vendo. Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Glória a Deus. Tem muita gente que às vezes me encontra e fala para mim como se eu fosse algum super-homem, né? A respeito de tudo que eu vivi e vivo. E aí esses dias atrás eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu não sou em nada melhor que você. Muito pelo contrário, às vezes eu posso até ser pior. Mas Deus não me escolheu e não me chamou pela minha capacidade, Deus me chamou pela minha disposição. É pela vontade que eu tenho de fazer. Muitas vezes as minhas pernas já falaram que não, mas o meu coração fala que sim. Eu vou rasgar o meu coração aqui antes da gente começar essa noite, essa mensagem. Como eu disse, tem 11 anos que eu estou na estrada. 11 anos ministrando. 11 anos vendo pessoas se convertendo, vendo multidões encontrando a Jesus. Mas eu tenho que confessar para vocês aqui que hoje tinha tudo para ser o pior dia da minha vida. Tudo. Só quem é muito próximo de mim sabe um pouco do que foi essa madrugada para mim até aqui. E aí quando eu acordei, né? Eu mal dormi. E aí eu estava pensando, Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a minha vontade é não fazer nada. A minha vontade hoje é não fazer nada, me entregar. E aí Deus pega e fala comigo, fala assim, eu não te chamei porque você é covarde, eu te chamei porque você é valente. E eu te chamei justamente porque nos piores momentos da sua vida, você sabia quem eu era. Todos os milagres que eu vivo até hoje, eu não vivo porque sou melhor ou porque tenho algo de especial. Mas é porque eu aprendi que eu não sou nada sem Deus. E que se Ele é tudo, eu não preciso estar bem para fazer. Eu não preciso estar no meu melhor dia para fazer. Vão ter dias que você não vai estar bem.
Você perguntar para os pastores, para os líderes, eles vão falar para você, tem vezes que eles vêm aqui, eles estão sorrindo, eles estão catando cadeira, levantando, né, recebendo pessoas, e eles não estão bem. Esse era o meu dia de não estar bem. Mas no momento em que eu saí da minha casa, 6 e pouca da manhã, eu decidi que esse, apesar de parecer o meu pior dia, seria mais um dia que eu entregaria para Ele. Porque eu descobri que eu não sou, mas o tempo todo eu estou. Eu só estava chateado, só estava machucado. E aí eu me apoio naquele que não está, mas naquele que é. E ele fala isso por 7 vezes. No Evangelho de João, João retrata 7 vezes em que Jesus vai falar: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E ele está mostrando para a gente tudo aquilo que ele é, para você não ter desculpa para falar dos seus momentos. Para você não ter desculpa de falar: Deus, eu não fui no culto hoje porque eu não estava bem. Deus, eu não abracei fulano porque eu estou chateado. Ele não está preocupado com o seu estado. Ele está preocupado com aquilo que Ele é e aquilo que Ele entregou sobre a tua vida. No primeiro momento, Jesus vai falar assim, lá em João 6,35, Jesus vai falar: eu sou o pão da vida. E quando ele fala que é o pão, eu tenho que entender algumas coisas a respeito daquilo que Jesus está falando. Quando Jesus fala eu sou, ele está afirmando algo que só ele tem. Ele é o tempo todo. E aí quando eu peguei esses sete versículos, eu pego todos esses elementos e eu vou rascunhando. Jesus é o pão da vida e o pão é o único alimento com capacidade para te sustentar, que precisa apenas de 2 elementos. Só trigo e água você faz pão. E aí eu começo a olhar para aquilo, eu começo a ver a pureza daquilo que é o trigo, eu começo a ver a grandeza daquilo que é a água, e eu entendo quem é Jesus e o que Ele está falando que Ele é. Ele está falando que Ele tem a capacidade de alimentar a tua vida, de alimentar a tua alma, com a simplicidade de apenas 2 elementos. E aí Jesus vai falar lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. A luz é um fenômeno físico, natural, no mundo inteiro. E muita gente acredita que está passando por um momento ruim, assim como eu, hoje. Mas eu descubro com a luz e descubro com aquele que se diz a luz do mundo, que não existe escuridão. A escuridão nunca existiu. O que existe o tempo todo é só ausência da luz. Apaga a luz aqui. Consegue aí? Tem alguém aí com o botão aí? Dá certo de apagar aqui? Ah lá, vamos apagar, ó. Não existe a escuridão. A única coisa que aconteceu é que deixou de existir luz. E por isso a Bíblia vai o tempo todo insistir para que você seja luz aonde você está. Para que o mundo não viva em escuridão. Para que não haja ausência de luz. Em João 14:6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, eu entendo que todo o caminho, ele pode nos levar a 2 lugares. Todo o caminho. Ele sempre vai chegar no momento em que ele pode te dar 2 destinos. E a nossa vida é feita de escolha. Quando Jesus é o caminho, eu tenho que entender que existe escolha. E essa escolha depende de mim e de você. São as nossas escolhas que definem o nosso futuro o tempo todo. E a gente precisa ter consciência disso. Não existe
colheita sem semente. Existem pessoas colhendo coisas ruins porque plantaram coisas ruins. E à medida em que você não gosta da colheita, você tem que mudar a semente. Porque você não vai deixar de colher coisa ruim plantando coisa ruim. Levanta aí do teu lugar, pega a pessoa que está do teu lado, dá um abraço bem forte nela, dá um abraço aí. A semente é só o abraço. Dá um abraço. Parece que vocês estão com medo da outra pessoa. Não deixa ninguém sem um abraço, não. A Priscila está sem abraço aqui. Vem alguém aqui. Repara numa coisa, quando você planta abraço, você colhe o quê? Sorriso. Quando Jesus vai falar de semente, ele também fala de caminho. Ele fala da parábola do bom semeador. Ele fala assim, ó, que no caminho aquelas sementes foram ficando, e aí vai falando que tudo é uma questão de escolha. Esses dias eu postei, e eu achei engraçado, ó, o feedback que dá. Porque muitas coisas do que eu posto, não é simplesmente para colocar lá, mas é para saber do que vem, das respostas que vem. E eu escrevi exatamente assim, ó. Tentaram nos enterrar, mas se esqueceram que nós somos sementes. Aí tem duas coisas nessa frase. Primeiro, o tempo todo vão tentar te enterrar, o tempo todo vão tentar te sufocar. O grande problema disso é que eles se esquecem que você nasceu para morrer. Nenhuma semente vira árvore e dá frutos sem antes morrer. Aí tem gente que está tão vivo, que está se chateando. Tem gente que está tão vivo, que está se machucando. Eu aprendi a morrer todos os dias, para que eu possa crescer e frutificar. O meu primeiro livro chama Nasci para Morrer. E às vezes as pessoas ficam chocadas com o título. Mas é uma grande verdade, minha e sua. Você nasceu para morrer. Você nasceu para morrer em dois sentidos. Porque ninguém é eterno aqui. E segundo, porque a gente precisa morrer todos os dias para a nossa carne. Para que a gente possa viver para o Senhor. Vamos adiante. Quarto, eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Repara que toda vez que Jesus fala de alguma coisa e ele aplica o verdadeiro ali, ele está apontando não só para aquilo, mas ele está apontando para você ligar uma luz de alerta aí. Se Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, é porque existe a videira a brava. Existe aquela que não tem fruto e tem espinho. Quando a Bíblia aponta para o adorador, que ele está em busca, e ele fala assim, ó, eu estou em busca de verdadeiros adoradores. Ele está falando o seguinte, existem também aqueles que vivem de performance. Os falsos adoradores. Todas as vezes em que eles ensaiam, hoje eu já não acompanho mais. Eu falo para eles que hoje eles já ganharam a maioridade. Então eu não acompanho mais ensaio, repertório. Então eles vão lá, fazem e eu curto aqui, junto com você. Aí de vez em quando eles me pedem opinião, né? Uma vez ou outra me chamam no ensaio para pedir opinião. E eu falo para eles assim, faz isso aí que vocês estão fazendo, mas vai para lá e se diverte. Porque não existe adoração sem antes se alegrar. Não existe adoração debaixo da pressão. Não existe adoração se o seu coração não estiver alegre. Não existe adoração se você ficar mais preocupado com quem está aqui do que com quem está lá. O tempo todo, a sua adoração vai ser verdadeira quando você passar a se preocupar com aquilo que sai daqui de dentro e não com aquilo que sai daqui de dentro. A adoração verdadeira, ela não segue um formato. Ela exige música, ela exige excelência. E não adianta falar que não precisa, porque precisa. Precisa estudar música, precisa se dedicar, precisa de ensaio. Precisa de esforço.
Mas não adianta me falar que só disso a adoração acontece, porque não acontece. Se tiver só notas, só harmonia, só melodia, não acontece nada. Eu sou músico há 33 anos, eu nunca vi música acontecer só com nota. Quando a gente entende que quando a gente coloca o nosso coração para tocar, para cantar, tudo que menos importa é o que você pensa a respeito daquilo que eu estou fazendo. E o grande problema da nossa geração é que as pessoas estão preocupadas com o público, mas não estão preocupadas com o dono. E aí Jesus vai complementando e fala pela quinta vez. E agora ele diz o seguinte: eu sou a porta. Toda porta tem a finalidade única de abrir e fechar, de pôr para dentro ou pôr para fora. Se Jesus é a porta, é você quem escolhe se você entra ou se você sai. Ele nunca te obrigou a nada e nunca vai obrigar. A porta tem a função de gerar segurança, conforto, comodidade, calor. Uma vez do lado de dentro, você vai ter tudo isso. Do lado de fora, a responsabilidade é sua. E mais uma vez, é uma escolha sua. No sexto ponto, Jesus vai falar o seguinte: eu sou o bom pastor. João 10, verso 11 ao 14. E agora, mais uma vez, Jesus está apontando para algo que ele faz questão de deixar. Jesus podia falar: eu sou o pastor e vocês as ovelhas. Mas ele fala: não, eu sou o bom pastor. E ele deixa isso ressaltado na fala dele. Ele está falando assim: vão existir maus pastores. Quer um mau pastor? Quer exemplo de um mau pastor? Não vou falar o nome de ninguém, não. Vou falar o nome de um pastor muito ruim, que muitas vezes domina a nossa vida: o dinheiro. Quer que eu fale o nome de outro mau pastor? O teu trabalho, que muitas vezes tira você, né? Eu falo que todo trabalho que tira Deus da tua vida não é trabalho. Quando você sabe o que quer, não é tudo que te dão que serve. Mas você precisa saber quem você é e o que você quer da vida. Qual que é o grande problema nosso? A gente não sabe nem quem a gente é. E aí a gente está aceitando tudo que vão oferecendo. De vez em quando a gente vai ser chato, sim. Mas é porque a gente é filho de rei, né? Aí é mais ou menos assim mesmo. Sétimo, João 11, 25. E essa é a parte mais importante desse Jesus, na minha opinião. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E ele também poderia dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu sou a porta. Porque eu sou o bom pastor. Porque eu sou a videira verdadeira. Porque eu continuo sendo tudo isso. E muitas vezes vocês esquecem disso. Quando eu olho para quem Jesus é, eu entendo um pouco mais sobre quem eu sou. Eu não fui chamado para fracassar. Eu não fui chamado para ser um derrotado. Eu não fui chamado para ser qualquer um. As primeiras coisas que eu entendi, logo que eu vivi todo um processo na minha vida, e às vezes eu falo, algumas pessoas tendem a assustar, mas eu falo assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter vivido 7 anos de doença. Sabe por quê? Porque foi doente que eu descobri quem eu era. Porque antes eu achava que eu era um menino, né, bonitinho, malhadinho na frente do espelho. Tá dado o recado, hein? Eu achava que eu era um menino feliz, sorridente, né, que todo mundo amava.
Ouviu, né, Sorriso? E aí eu descobri que não bastava ser sorridente, ser feliz, ser malhadinho, vestir tênis de marca. Eu descobri que tudo isso pode colaborar. Mas se eu não sei quem eu sou de verdade, isso tudo é só a embalagem. Depois de descobrir a minha identidade em Cristo, eu também descobri o meu propósito. Eu descobri que não era a doença que podia me parar. Eu descobri que não eram as minhas limitações que podiam me parar. Eu descobri que nada do que falassem para mim podia me parar. Tanto é que em 2016, poucas pessoas sabem, mas aquele DVD que a gente gravou em 2016, que bateu quase 2 milhões de views no YouTube, naquele dia eu tinha recebido uma semana antes o diagnóstico para cortar a minha perna. Eu estava com uma trombose na perna e ia ter que cortar a perna. E aí eu falei com o médico, falei, não vai cortar não, eu preciso dela para gravar o DVD. Às vezes vai parecer loucura o que você fala sabendo quem você é. Porque o médico olhava para mim desacreditado e falava assim, eu estou falando que você vai morrer. Eu preciso cortar a tua perna para você não morrer. Eu falei, não, deixa eu ir ali em Minas, eu gravo um DVD, eu vou ficar mais ou menos umas 2 horas em pé, e aí quando eu voltar você pode cortar. Durante o vídeo, em muitos momentos do vídeo, você vai perceber que eu não consigo me apoiar na perna direita. Mas se não é uma perna que me para, eu estou mandando um recado para o diabo falando para ele, nada me para. Quem lembra da Covid? Vagamente aí. A Covid para mim foi um problema. Porque eu não tenho imunidade. E aí imagina, uma pessoa que não tem imunidade falando que todo mundo está morrendo. Quem tem imunidade estava morrendo. E aí eu não tinha imunidade, não podia ir para o hospital, não podia pegar, não podia isso, não podia aquilo. E seguramos tudo que deu. E aí em 2021 eu peguei. Aí não podia ir para o hospital, porque se fosse para o hospital, o recado era simples. Se você tiver que sair da tua casa, vai ser num saco preto, porque se sair antes, morre mais cedo. 11 dias em casa, sofrendo sozinho. A única pessoa que estava do meu lado era minha esposa. Vendo a oxigenação baixar, vendo a coisa piorar. E aí acordei no 12º dia como se nada tivesse acontecido. E aí quando eu sei quem eu sou, eu pego tudo que a Bíblia fala a meu respeito e tomo para a minha vida. A Bíblia fala que até aquilo que é maldição vai se tornar em bênção na minha vida, amém? Fala que eu não vou precisar correr atrás das bênçãos, elas é que vão correr atrás de mim. Apesar que eu não ando correndo muito, né? Então elas estão alcançando mais fácil. Mas eu comecei a entender o que a Bíblia fala a meu respeito e comecei a tomar posse. Todo quadro de Covid tem um quadro de pós-Covid. Algumas pessoas ficam perdendo cabelo, outros ficam com a respiração menor, outros ficam com diabetes, outros ficam com isso, com aquilo. Sabe qual que é o meu pós-Covid? Eu tenho 18 anos de paciente sem alta ambulatorial. Eu fiz transplantes em 2012, né? Então, desde que eu tinha feito transplante até 2021, todas as minhas enzimas eram ruins. Era tudo desregulado. Então, eu tomava muito remédio e tinha muitas limitações por conta dessa quantidade de remédio. E essa quantidade era justamente porque as enzimas eram todas desreguladas. Aí vem o Covid, e depois que o Covid vai embora, o que ele deixa de presente para mim é estabilizar todas as enzimas do meu corpo. Aí o meu médico olha para mim e fala assim, não tem explicação, não tem como explicar, mas é isso. Então agora, em vez de vir de mês em mês aqui na Unicamp, eu vou te dar alta por 6 meses. E agora eu volto lá agora em julho, para ver ele de novo, para estar tudo certinho de novo. E aí eu só volto em janeiro do ano que vem. E dessa vez eu falei que eu estou indo para lá, não estou indo para fazer o exame. Eu estou indo para dar um oi para eles, porque a gente se apega, né?
Estou indo para dar um oi para eles e levar minha menina no zoológico. Porque até aquilo que é ruim, quando você sabe quem é e o propósito da tua vida, vai se tornando bom. Depois do seu propósito, sempre vai nascer em você uma missão. Entendeu? Identidade te liga a um propósito. E o teu propósito está diretamente ligado a uma missão. Eu descobri que a minha missão é alcançar o máximo, o maior número de pessoas possíveis antes da chamada ser feita de verdade. Eu já ameacei morrer umas par de vezes. Então eu estou me preparando e cumprindo com a minha missão, que é alcançar o máximo de pessoas possíveis até o dia em que for uma chamada de verdade. E eu não tenho problema em falar disso. Porque se você, nessa noite, está aqui e você tem medo da morte, você tem medo de morrer, é exatamente porque você não sabe quem é e você ainda não entendeu o propósito da tua vida, não está cumprindo com a tua missão. Por isso você tem medo de morrer. Depois que você descobre tudo isso, morrer é lucro. E aí você vai entender as palavras de Paulo. Você vai entender porque ele fala aquilo quase com um sorriso no rosto. Depois de entender a minha missão e estar cumprindo ela com afinco todos os dias, eu descobri que eu precisava de uma mensagem. E essa mensagem está gravada no meu corpo. Essa mensagem não me deixa esquecer dela. Todos os dias quando eu vou tomar o meu banho, que eu tiro essa camisa preta, que é para diminuir, né, Jota? O preto encolhe, né? Você tem que vestir branco. Eu falei para a Paloma que você está encolhendo. Falei para ela lavar e pôr na sombra agora. E aí depois, quando eu tiro isso tudo e eu coloco, me coloco de frente para o espelho, eu me lembro de quem eu sou. Eu sei da mensagem que eu carrego. O meu corpo é marcado por uma mensagem. As minhas cicatrizes me lembram todo dia quem eu sou. O fato de não conseguir abaixar para pegar meu chinelo debaixo da cama me lembra quem eu sou. O fato de não conseguir respirar sem 4 cintas me lembra quem eu sou. E aí vem Jesus e fala para mim assim: não importa nada daquilo que você acha, vê ou entende. Importa aquilo que eu sou e eu vou te usar. Eu é quem vou usar a tua vida. Então as suas qualidades, suas habilidades não me importam. Se tiver, é bom. Mas se não tiver, eu capacito. Basta você ter disposição. Quantos aqui já pararam um dia e naquele senso de reflexão falou: Deus, eu não sou nada, eu não sei fazer nada. Quando me dão uma oportunidade para falar, eu gaguejo. Quando me chamam na frente, eu tremo inteiro. Quantos aqui? Fala a verdade, vai, levanta a mão. Levanta a mão alto, senão eu vou falar para você, está com dificuldade até levantar a mão. Deus não precisa das suas habilidades, nem da sua infinita coragem. Deus precisa da tua disposição. Agora levanta a mão de novo, você que levantou. Levanta a mão bem alto. Não é possível que você vai ficar com vergonha agora, né? E fala assim: Deus, eu não tenho nada, mas eu me entrego totalmente ao Senhor. É só isso que Ele precisa de você. Você não precisa saber tudo, porque você é filho daquele que sabe tudo, daquele que tem tudo, daquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Então você não precisa de mais nada, só precisa de disposição. Eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele assim: enquanto eu tiver disposição, vai existir vida dentro de mim. E ele me perguntou por quê, porque eu falei para ele, porque eu não andava dentro do hospital, eu estava numa cadeira de roda e eu queria falar de Jesus. Eu não tinha fôlego para falar e eu queria falar de Jesus. Eu estava com o corpo todo estourado, doente,
E as pessoas para quem a gente orava na Unicamp eram curadas. Sabe o que é você passar anos dentro de um hospital do tamanho da Unicamp, todos os dias orar para 5, 6, 10 pessoas, encontrar com aquela pessoa uma semana, 2 depois, e ela vir feliz para você, e falar assim, você não acredita o que aconteceu? O que aconteceu? Aquele dia que vocês oraram por mim, eu fui curada. Fiz os exames agora, não tenho mais câncer. Fiz os exames agora e não tenho mais chagas. Fiz os exames agora, não tenho mais problema de coração, não tenho isso, não tenho aquilo. E aí eu olhava para aquela situação e falava assim, Deus, ele foi curado, eu orei, ele foi curado. E eu continuo aqui, doente e com dor. E aí mais uma vez, esse mesmo Jesus volta e fala, eu sou. Para ele, bastava o milagre. Para você, o processo. Porque enquanto ele volta para casa feliz, você aprende. Dele, né? Eu não vou precisar agora, mas eu quero você na estrada. Eu quero você fazendo. Tem uma experiência que eu conto num livro, que eu falo que é uma das experiências que mais me marcou. Se eu fosse fazer um resumo, se me perguntasse, Martinelli, conta uma única experiência desses anos todos, a que mais te marcou, eu sempre vou falar dessa. De cadeira de roda, tinha acabado de voltar de um coma, babando, sem falar, 42 quilos, usando uma fralda. Eu tenho essa foto no testemunho. Num cobertorzinho, uma blusa de capuz. E aí tinha acabado de dar uma chuva forte em Campinas. E depois daquela chuva abriu aquele sol. Aí minha mãe me pega com o enfermeiro, me coloca na cadeira de roda e me leva para o jardim do Hospital Irmãos Penteado. E aí um jardim bem bonito. E aí um banco aqui, a minha mãe para a cadeira de roda aqui. Na minha frente tinha uma poça d'água. Vai trazendo isso à sua memória. E aí aquela poça d'água ali, e de repente o vento, Campinas é muito plano. Então venta muito. E aí eu com a cabeça caída, eu não conseguia levantar a cabeça, não conseguia falar, só ficava babando com a cabeça deitada na cadeira de roda. E aí quando vem aquele vento, bate o vento, e aí na minha frente, naquela poça d'água, que era a única coisa que eu conseguia ver, eu vi quando o vento embolou a abelha e a abelha caiu com as costas, assim, as asas na água. E aí eu comecei a olhar para a abelha e comecei a me enxergar nela. Isso era 2011, maio de 2011. E aí a abelha se debatendo, e foi perdendo as forças, perdendo. E aí eu olhei e falei só aqui dentro só. Falei, Deus, eu sou exatamente aquela abelha ali. E esse vento passou na minha vida, já tem 6 anos. Tem 6 anos que eu sofro, que eu estou me debatendo. E o meu final vai ser igual dessa abelha. Se debater até morrer. Na mesma hora, Deus pega e fala aqui comigo. Se você é a abelha, eu continuo sendo o vento. E o vento soprou mais uma vez. E agora trouxe uma folha. E colocou do lado da abelha. E quando a folha encosta na abelha, a abelha sobe na folha, se seca, sacode e sai voando. E Deus completa e fala assim, se prepara, porque o voo só está começando. Aquilo que você está colocando um ponto final, Deus está vindo e colocando uma vírgula e falando para você assim, a história ainda não acabou. Só acaba quando eu falar que acabou. Às vezes a gente tem uma tendência a ser pessimista. A gente tem uma tendência a gostar do pecado. A gente tem uma tendência a gostar daquilo que faz mal. Porque a Bíblia, em toda ela deixa muito claro que o pecado só tem um lugar, só te leva para um lugar, para a morte. E a gente insiste. A gente sabe que o pecado traz prazer momentâneo. A eternidade tem prazer duradouro. E a gente insiste em ficar com o momentâneo. A gente sabe que bater o dedinho no pé da cama, ainda mais nesse frio,
Um palavrão ali ia dar uma descarga de adrenalina e ia ser bom. Mas você sabe que você não pode fazer isso. Então você tem que pular, dar uns glória, dar uns rodopio. Às vezes o errado parece ser melhor, mas o certo continua sendo certo, ainda que nem todo mundo esteja fazendo. E a gente precisa entender que não são as marcas que você carrega, não são as feridas que você carrega que definem quem você é. Mas é aquilo que Deus falou a teu respeito. E aí agora eu pego o que a Bíblia vai falar. A Bíblia fala que a gente é geração eleita, que a gente é cordeiro, que a gente é escolhido, que a gente é servo, que a gente é filho. E todas essas coisas a gente precisa entender todos os dias. Não são as minhas marcas que vão me definir. Não são as minhas limitações que vão dar um rótulo para mim e falar até onde eu posso ir. Mas é tudo aquilo que Deus falou que eu sou. Quando você pergunta hoje, Martinelli, o que você faz da vida? Sou especialista em branding, escritor, 5 livros, vou lançar o 6º agora. Tenho o projeto da minha vida, eu falo assim, de tudo que eu faço, eu largaria tudo que eu faço pela 7AC, porque é o projeto da minha vida. Quem já assistiu o testemunho sabe que 7AC significa 7 anos com Cristo. Ou seja, me deram 7 anos de vida. E eu falei, não, eu preciso fazer esses 7 anos valer a pena. E aí nasce a 7AC. Sou assessor político, sou... sei lá o que eu sou. Jogador de futebol caro. Bebedor de Coca-Cola. Mas tudo isso sou aquilo que eu fui conquistando. Se você me perguntar, a maior parte dessas coisas eu conquistei depois que eu descobri que ia morrer. Porque eu me tornei escritor depois que me falaram que eu ia morrer. Eu gravei DVD depois que falaram que eu ia morrer. Eu me tornei pai depois que falaram que eu ia morrer. Plantei uma árvore. Fiz tudo aquilo que falam que a gente não pode morrer sem fazer. Sabe por que você ainda não escreveu um livro? Porque não falaram para você que você vai morrer e vai carregar dentro de você um monte de coisa, vai levar para dentro do cemitério um monte de coisa que você podia ensinar. Sabe por que você ainda não canta? Sabe por que você ainda não dedicou tudo que é seu para Deus? Porque você acha que vai viver para sempre. Amanhã eu faço. Amanhã eu dou. Amanhã eu entrego. Amanhã eu dou 100% do meu dia para Deus. Tudo que você precisa fazer tem que ser hoje, tem que ser agora. E isso não tem a ver com o quanto você pode, mas tem a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer, para ser, e tem que ser assim. Levanta no teu lugar aí. Depois no final do culto, eu quero apresentar, eu estou com um rapaz solteiro aqui. Quem tiver dando R$10 e uma Coca-Cola 2 litros, pode levar. Abacaxi também, ele gosta de abacaxi. No final a gente conversa. Aí passa por uma entrevista comigo. E se eu achar que é bom, apesar que a tabela está lá embaixo, viu? Não está valendo muita coisa não. Esse aqui está noivo, Tá bem encaminhado. Como que você tá? Tá aqui? Aonde que tá? Aonde que ela tá? Aqui? Aonde? Tá vermelho. Ah, tá escondendo ali. Ah! Achei fácil, hein? Virou um termômetro ali. Rodolfo é casado, vai ser pai daqui a alguns dias. O Jota, Pensa num homem de oração, porque um homem feio desse, casar com uma mulher bonita que nem a Paloma, tem que orar muito. E tem a Rose, que eu suporto. A Rose eu suporto. A Rose, eu falo no documentário da banda, eu falo assim, eu não queria ela na banda. Eu aceitei ela.
E aí, para eu pagar os pecados tudo meu, ela hoje está na banda, trabalha comigo. Tem que aturar ela a semana inteira. Eles eu só vejo nas agendas, mas ela eu aturo o tempo todo. E aí, quando ela não vai, eu ligo para saber por que ela não foi trabalhar. E aí, hoje aqui também, vocês perceberam que a gente tinha, né, uma dupla aqui em cima. Eu acho que vocês estão combinando vinho de preto. É? Sobe aqui, sobe as duas. Eu não precisava falar, mas eu vou falar. Elas são irmãs. No ventre da mãe já estava sendo afinado para cada uma fazer uma voz, né? A gente sequestrou elas lá no bairro Belo Horizonte. E Deus tem nos abençoado com essas duas meninas que valem ouro, né? Uma está comprometida, né? Está aqui embaixo. Levanta a mão para o povo ver que tem dono. E a outra está solteira, mas assim, não adianta chegar ali não, porque ali é Deus que vai mostrar. Se você for lá, você vai dar com a cara na porta. Ela é muito bem decidida. Né, Sorriso? Ela já deixou a letra já. Falou, não vem. Amém. Chega aqui para vocês cantar. Nós vamos viver mais um momento de adoração aqui. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos agora. Deixa aí. Se quiser abaixar a luz aqui, pode abaixar. Eu quero que você fique com seus olhos fechados aí. Olhos fechados agora. Eu quero que você fale com Deus assim: Deus, eu entendi hoje à noite que tudo depende das minhas escolhas. E se depende das minhas escolhas, eu escolho por aquilo que o Senhor é. O Senhor é o pão, o Senhor é a porta, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, o Senhor é a ressurreição, o Senhor é a videira, o Senhor é o bom pastor. E eu escolho pelo Senhor. Eu escolho te seguir, eu escolho te servir. E entendendo tudo isso, eu descobri que o Senhor me atraiu todos os dias. E eu estou aqui me entregando e me colocando debaixo das tuas mãos, porque o Senhor continua sendo Deus e tudo está acessível. Esse ambiente é um ambiente de glória, esse ambiente é um ambiente de arrependimento, esse ambiente é um ambiente de milagre. E nessa hora nós vamos abrir esse ambiente para que o Senhor reine aqui. Nós vamos entregar o nosso coração como altar e sacrifício ao Senhor. Tudo nós entregamos ao Senhor. Olhos fechados, vai orando, vai falando com Deus. Sabe a letra? Canta aí. Vai cantando.
coração queimou até que descobriu que um dia conta agora vale mais que mil. É que essa água teve um fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que pedir aqui, assim que a gente chegou aqui, é muito fácil, né? Ver aqui os meninos tocando, né? A coisa acontecendo aqui. Porém, para isso tudo acontecer, precisa acontecer muitas coisas antes. Então eu vou fazer algo aqui diferente. Eu espero que você entenda. Eu não preciso da tua permissão, tá bom? Mas eu vou fazer porque eu sei quem eu sou e quem governa a minha vida. Eu queria chamar aqui vocês, os líderes aqui, que fizeram um convite. Eu queria chamar o Josué aqui. Josué, vocês vão assistir o clipe lá? Repara lá que tem o nome do Josué lá. Josué é o homem que faz, né? Sempre está aí nos apoiando. Vem aqui na frente, bem aqui na frente aqui, ó. Bem aqui na frente, virado para eles lá. Quem mais que estava aqui ajudando, organizando, que estava aqui nos recebendo? Angélica, as meninas da mídia. Pode deixar aí um pouquinho, vem aqui. Deixa aí um pouquinho, vem cá, pastorzão. Você também, Madá, a Bárbara. Hã? Vem aqui. Fica assim, ó, tudo do ladinho, assim, ó, virado para eles. Tá todo mundo aqui? Tá todo o pessoal aqui? Isso, chega um pouquinho para lá para caber todo mundo. Martinelli, por que você chamou eles aqui? Porque às vezes você vem num culto diferente, o culto todo diferentão, com a banda diferente, cara diferente e tudo, e você acha que o legal do culto, o que fez sentido, o que fez diferença naquele culto foi isso que está aqui em cima. E eu quero mostrar para você que tudo que está aqui é comum. O que faz diferença no culto da tua igreja todo sábado, todos os dias, são as pessoas que estão dispostas e que fazem isso acontecer. Você não sabe que terror é a vida de quem mexe no som. Eu falo que quando a trombeta tocar, a hora que der a primeira nota, o Josué está subindo. Só por conta dos músicos que ele tem que aturar. E os bateristas, tomara que não tenha tambor lá. Então, essas pessoas, elas fazem os cultos acontecerem. Elas fazem esse momento acontecer. Então eu quero que os meninos vão seguir com a canção aqui. E eu quero que vocês, agora já entenderam quem vocês são. Vocês já sabem a identidade, o propósito, a missão, a mensagem que carregam. Já sabem que pecado é uma questão de escolha. E vocês escolheram hoje por Jesus. E Ele fala por 7 vezes quem Ele é. Eu quero que você saia do teu lugar. Martina, mas eu nem conheço eles direito. Não tem problema. Eu abraço os outros na rua sem nem conhecer. Você vai fazer isso hoje. Vem aqui, dá um abraço neles. Fala, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por, ter tempo, ter disposição para fazer por nós. Não é possível que você vai ficar parado aí no teu lugar, né?
acabando o seu tempo, está acabando o seu tempo. Pode ir voltando para o seu lugar. Está acabando. Se tiver que abraçar, abraça logo. Tem uns abraços demorados, né? Voltando para o teu lugar, voltando para o teu lugar. Tem um povo que gosta de abraçar mesmo, né? Fui brincar com eles. Rapaz. Agora segura. Fica com ela no gatilho agora, viu? Gatilho, tá? Aí, estamos chegando ao final. Pode ir, pode ir. Gostou de ganhar abraço? Foi bom? Você está chorando? Apertaram ela demais, está saindo água aqui, ó. Pode voltar todo mundo agora para o seu lugar. Deixa eu te explicar algo aqui. E a gente já vai fechar já. A gente não quer passar muito do horário. Mas eu quero deixar algo para você. Eu já falei disso já algumas vezes em ministrações. E eu quero deixar isso mais uma vez para você. Quando a gente sabe exatamente quem a gente gente vai entender também aquilo que a gente carrega aqui dentro. Existe algo aí dentro de você, né? Que quando você encontra com uma outra pessoa, e como que acontece esse encontro? É exatamente assim. Aquilo que você carrega aqui dentro encontra com aquilo que a pessoa carrega lá dentro. E no momento em que a gente tem esse encontro, isso transborda. E isso fala de quem é Deus. Quem concorda comigo aí? Aquilo que está vivo dentro de você, aquele amor, aquele Deus que você conheceu aqui, transborda na tua vida e alcança outra pessoa. Agora eu vou te dar a oportunidade de abraçar outra pessoa aí no teu lugar. Só que agora diferente. Agora não é um abraço de gratidão. Abraço de gratidão faz a gente chorar, né? Faz a gente borrar a maquiagem. Agora a gente vai dar um abraço de alegria. E a gente vai dar esse abraço falando que Deus é bom e Ele continua sendo bom. Amém?